Eu recebi um e-mail aqui agora em que o rapaz mandou para mim algumas imagens de uma enquete que fizeram no Facebook perguntando para as mulheres o que acontece, o que está por trás quando o namorado, o cara, ele pede um tempo para a mulher, né? E a maioria delas respondendo que é porque... Eu achei isso muito engraçado. Respondendo que é porque apareceu uma garota e aí ele quer sair com ela, ele quer tentar com essa garota, ver se dá certo pra ele voltar depois. Pra ele voltar depois pra namorada, entendeu? E é falso, cara. Isso não é verdade. Por que elas responderam isso agora? Entendeu? Porque é justamente isso que elas fazem, normalmente. Normalmente, quando elas pedem um tempo, tá certo? É justamente porque apareceu um cara melhor na parada, ou o que a gente costuma chamar como alfa, né? Só para ficar mais fácil de exemplificar a hipótese, né? Mas não precisa ser um alfa. Normalmente apareceu um cara melhor, um cara mais interessante, o que quer que seja. E algumas mulheres, elas não querem praticar traição, elas não querem se sentir com a consciência pesada, e às vezes elas gostam do cara, tá bom? E aí elas vão sair com esse cara para tentar ver se dá certo com ele, e quando não dá certo, o que acontece? Ela volta para você. A gente tem até nome para isso na Red Pill. Qual que é o nome disso? Tentativa de monkey branching. É uma tentativa de monkey branching. Pra quem não sabe o que é monkey branching, tem pessoas novas chegando no canal, beleza, rapaziada? Eu vou fazer um catálogo pra vocês dos termos. Já me cobraram isso várias vezes, eu vou fazer como vídeo bônus, quando eu tiver com tempo sobrando. Aí eu vou subir pra vocês os termos. VSM, entendeu? Viúva de alfa, Red Pill não, rotação de prata, essas coisas. Eu vou colocar todos aqui e vou explicar um por um, num vídeo separado. Monkey branching significa que a mulher, ela pula pra um galho. Existe um ditado na Red Pill que diz que as mulheres nunca soltam um galho sem estar segurando em outro. Então, se ela soltou o seu galho, é porque ela já estava segurando em outro para ela não cair normalmente. O nome disso é monkey branching, é tentativa de monkey branching. Quer dizer que falhou, entendeu? E aí o que acontece? Ela retorna para você. Ela pede para voltar. Então é como se ela pedisse um tempo para sair com esse cara, ver se dá certo justamente com ele. Se não der certo, ela pede para voltar para você. O nome disso é o quê? Boomerang. Tem até um nome também que não foi eu que inventei. Beleza? Se chama efeito boomerang. Tá certo? Ela vai, tenta com o cara, pede um tempo para você. Ela vai, tenta o monkey branch, tenta sair com um cara melhor, entre aspas, tá bom? Nem sempre o cara vai ser melhor do que você, na maioria das vezes sim, rapaziada, mas tem cara que dá exemplo que ele diz que o cara era inferior a ele, digamos assim, ele não entende, beleza? Mas isso é exceção, vamos trabalhar com a teoria mais comum, entendeu? E aí ela volta pra você, o nome disso é boomerang, tá certo? E a gente explica isso como fase alfa e fase beta, porque normalmente a garota, ela vai sair com um cara que ela considera alfa, entendeu? Que ela tem alta atração, o que quer que seja. E aí, justamente por ela não ter, às vezes, VSM para conseguir suportar o VSM do cara, ela volta para você, porque o cara, entre aspas, é muita areia pro caminhão dela. Então ela vai dar um rolê de Camaro, digamos assim, só que ela não aguenta fazer manutenção, porque o Camaro dá muita despesa. Mas aí ela dá um rolê de Camaro, e aí se ela não conseguir comprar o Camaro, beleza? Aí ela volta pra você que é um carro inferior, digamos assim. O nome disso é boomerang, cara. E eu achei engraçado elas comentando sobre isso no Facebook, dizendo que os homens, quando eles pedem um tempo, é por causa da mesma coisa. Não é, cara. Não é. Quando os homens pedem um tempo, normalmente... Tá bom? Assim, exceto pelos caras que estão dentro do que a gente chama 10%, 20%. Aí beleza. Porque o que eu acho, cara, a impressão que eu tenho é que as mulheres, cara, elas reparam muito nesses homens que têm esse comportamento, até porque elas conseguem sair com eles normalmente, beleza? E elas acham que esse é o padrão comum, às vezes, dos homens. Ou que a mídia mostra, os caras que são cafajestes, os caras que justamente praticam alpinismo também sexual, porque as mulheres praticam mais alpinismo social, que elas vão trocar normalmente por um cara melhor do que você no VSM, no valor social, não só valor social e sexual. Já expliquei sobre isso, entendeu? O homem não. O homem, ele costuma praticar normalmente alpinismo sexual. Só que o homem, se ele for, entendeu, fazer alguma coisa parecida, tá certo? Se aparecer outra garota, ele pede um tempo, tá? O que esse cara vai fazer? Ele vai sair com as duas. Ou ele vai sair com as três. Porque aquilo que eu falei, normalmente o homem, beleza? Ele é fiel ao número de opções que ele tem. Então, se o cara pede um tempo no relacionamento, tá certo? Provavelmente, cara, é porque ele tá numa fase de sabotagem normalmente. O cara tá esgotado já, ele tá frustrado, ele já tentou de tudo e a garota tá sabotando. Normalmente é assim que o cara vai pedir um tempo, que ele fala que ele não aguenta mais. Mas o que vai acontecer via de regra mesmo, cara, é que são as mulheres que normalmente perdem tempo. Na maioria das vezes são as mulheres que perdem tempo. Na maioria das vezes são as mulheres que terminam. Entendeu? Elas sabem disso, cara. Os números dizem isso também, específico ao divórcio. Mas normalmente em relacionamento também são muito mais as mulheres que terminam, são muito mais as mulheres que perdem um tempo, são muito mais as mulheres que estão insatisfeitas em relacionamentos. Entendeu?
Então, se o cara pede um tempo, cara, se ele consegue ter coragem pra fazer isso, tá bom? É provavelmente porque o relacionamento tá sendo sabotado. Ele tá numa fase em que, assim, o comportamento da garota dele já ultrapassou as barreiras do respeito, entendeu? Aí o cara fala, meu, melhor a gente dar um tempo. Já as mulheres fazem isso, entendeu? Elas pedem um tempo justamente pra tentar ver se dá certo com o cara. Se não der certo, ela pede pra voltar, cara. E eu fico me perguntando, e eu fico pensando sobre isso, eu falo, coitado dos caras que são blue pill. Coitado dos caras que nem fazem ideia disso, entendeu? Por isso que eu sempre digo, eu tenho um vídeo que eu comento, cara, que se a sua garota pedir um tempo, provavelmente apareceu um outro cara na parada. E às vezes, cara, você pode estar fazendo tudo certo, rapaziada. Às vezes você pode estar fazendo tudo certo, entendeu? E aí, de repente, você tá namorando com alguém, alguma coisa assim, e aí a sua garota decide ter comportamentos suspeitos. Ela quer mudar o horário da academia, tá certo? Ela começa a mudar a forma que ela se veste, entre outras coisas. Pode ser que pintou um cara na parada. E às vezes ela não quer trair você, ela pede pra dar um tempo pra sair com aquele cara, que a gente chama de monkey branch, normalmente vai ser um alfa, entendeu? Se ela não consegue arrumar alguma coisa séria com ele, se esse cara não vê... Por isso que eu falo, cara, que elas estão muitas voltas na nossa frente. A gente não tem essa visão, entendeu? Elas planejam tudo do começo ao fim, cara. Elas deixam você em stand-by, elas não vão falar pra você a verdade, tá certo? Porque é justamente isso, cara. As mulheres, elas não querem passar por essa vulnerabilidade emocional, entendeu? Elas não querem ficar desamparadas, entendeu? Porque elas evoluíram para sobreviver, entendeu? Então elas têm essa visão que a gente não tem. O homem ele é mais inconsequente, digamos assim. Perdão, inconsequente não. O homem é mais imprudente, entendeu? As mulheres são mais prudentes. Então, algumas não traem você porque elas não querem pesar a consciência e manchar o currículo dela. Realmente eu concordo que existem mulheres assim. E elas pedem um tempo para sair com esse cara, ver o que acontece com ele, tá certo? Até porque às vezes elas já fizeram isso mais vezes, entendeu? Elas já fizeram isso com outros namorados anteriores. Elas se conhecem, cara. Ou elas conhecem amigas que já fizeram algo parecido. Então elas sabem como as coisas funcionam. Elas entendem muito bem sobre isso. Elas preparam tudo, elas planejam tudo, do início ao fim. Entendeu? Elas sabem como acontecem essas coisas, cara. E elas sabem que às vezes a amiga dela tentou fazer a mesma coisa e foi uma tentativa falhada de monkey branching. Ou ela às vezes já tentou no relacionamento anterior e não conseguiu quando ela pediu um tempo. Então ela sabe, cara. Ela deixa você em stand-by, ela fala que ela quer descansar, que ela quer pensar na vida. Não tô falando que é sempre assim, entendeu? Isso aqui é uma hipótese, tá bom? Então ela fala que ela quer pensar na vida, não sei o que lá, que alguma coisa tá assim. Provavelmente apareceu um cara na parada. E aí ela sai com esse cara, curte, entendeu? O cara às vezes não tem intenção de tornar ela namorada, o que quer que seja. E pra ela não sofrer, se esse cara for embora, se esse cara usar ela, entre aspas, entendeu? Ela volta pra você justamente ampará-la nesse momento, cara. Já recebi vários relatos assim. Vários relatos. Entendeu? Isso acontece, cara. O Rolo Tomás chama isso de fase alfa e fase beta. Ele tem um termo específico lá, né? Que a palavra em inglês eu não lembro agora e não consigo achar a tradução também agora pra vocês. Mas ele explica que isso é uma espécie de fase alfa e fase beta. Ela sai com alfa. Não quer dizer que o cara é um macho alfa. Quer dizer que ela vê o cara. É só um termo para ficar mais fácil, entendeu? De explicar. Quer dizer que ela vai sair com esse cara, entendeu? Ela vai curtir, etc. O que é que seja. Se ele namorar com ela, excelente. Se não, ela volta pra você fazer o papel do beta agora, do espectro da segurança, da provisão, entendeu? De protegê-la, segurança emocional, conforto. Ela sai pra curtir com o cara, pra pular de bungee jump, como eu falei pra vocês, entendeu? E aí ela volta depois pra você levar ela pra passear de elevador, porque é mais conforto, fica mais confortável, pra você dar amor pra ela agora, porque aquele cara, ela não conseguiu ter o amor dele, entendeu? Então é uma tentativa de monkey branching frustrada, e aí acontece em seguida o efeito boomerang. E eu sinto, cara, é triste e é engraçado ao mesmo tempo, né? Você pensar nos caras que são blue pill que não fazem ideia disso, cara. Quando a garota deles pedem um tempo. Então nessa enquete elas dizendo que se o cara pede um tempo é porque apareceu outra mulher e ele quer tentar ver se dá certo com ela e se não der certo ele volta. O homem não tem essa visão. A gente não tem esse planejamento. Pra vocês entenderem que justamente o que elas fazem, elas projetam no homem também como se o homem conseguisse ou fizesse a mesma coisa, ou se tivesse a mesma perspectiva. A gente não tem, cara. E eu achei isso muito engraçado. Se o cara pede um tempo, normalmente, não é nem porque apareceu outra mulher. Se o cara pede um tempo, é porque o relacionamento está sendo sabotado normalmente pela mulher, cara. E ele não aguenta mais, ele não sabe mais o que fazer, ele não quer terminar porque ele gosta da garota, aí ele pede um tempo porque ele não tem saída. Entendeu? Ele fala, acho melhor a gente dar um tempo, porque às vezes pra dar uma respirada no relacionamento, entendeu? Não é porque apareceu uma mulher melhor. Entendeu?
Então, isso é muito engraçado, cara, beleza? Mas é isso que eu queria comentar pra vocês, entendeu? Porque elas fizeram uma enquete lá no Facebook, elas revelando o segredo delas, né? Que quando elas pedem um tempo, normalmente é porque apareceu um outro cara na parada. E aí, se não der certo com esse cara, que pode ser melhor do que você, ou ela tenha mais atração por ele, ou ela tem tanta atração pelo cara que ela não quer te trair, não quer ter peso na consciência por te zoar, porque ela gosta de você ainda, talvez, entendeu? Se der errado com o cara, ou somente pra curtir, ela volta pra você depois, pra vocês reatarem um relacionamento, cara. E o pior de tudo é que os caras que são Blue Pill, os caras que estão dentro da Matrix, eles nem fazem ideia disso.